Sim, o DC concorda com a generalidade do conteúdo da petição, porque considera que é injusto, que é numa altura muito ingrata e, sobretudo, é um contraciclo com uma decisão que o país tinha tomado de começar a fazer as reformas necessárias e um compromisso assumido entre todos para realmente resolver o problema da dívida de Portugal. E, neste caso, aquilo que a Moody's fez foi de uma grande irresponsabilidade e, sobretudo, parece-nos não faz sentido, olhando aos dados, olhando aos números, parece-nos muito injusto e, sobretudo, desadequado da realidade que hoje vigora no nosso país e que teve o acordo de todos os parceiros europeus. Tem havido, a Juventude Social Democrata faz parte da Juventude do Partido Popular Europeu, que é o maior partido europeu, neste caso, governa a esmagadora maioria dos governos da União Europeia, e nós temos uma relação muito próxima com os restantes dos partidários. Eu sou mesmo o primeiro vice-presidente dessa estrutura europeia e vou propor muito proximamente que haja uma espécie de uma petição destas entre todos nós, para que possamos pedir também às restantes dos partidárias de outros partidos em cada um desses países e até as suas congêneres europeias, para juntos podermos fazer alguma coisa contra as agências de rating e, se calhar, se fazer a primeira petição ao Parlamento Europeu num futuro próximo, porque é, no fundo, o futuro da nossa geração que está em causa e compete às juventudes partidárias, quer nacionais, quer europeias, defender o futuro da nossa geração. E nós consideramos, neste caso, esta questão das agências está a colocar em causa o futuro de uma geração que é a nossa. Porque esta é uma dívida que a nossa geração não criou, mas que, infelizmente, vai ter que pagar. É uma solução, mas nós, em primeiro lugar, temos que fazer duas coisas. A primeira é cumprir em Portugal, as regras e, sobretudo, as reformas que nos comprometemos no plano de trabalho da Troika a cumprir. Esse é o papel que cabe a Portugal, é cumprir o plano que se comprometeu a levar a cabo. Em segundo lugar, é também a União Europeia deixar de estar dependente de agências de rating americanas. Alguém, porque os Estados não têm capacidade para fazerem as empresas, vai ter que assumir aquele papel de avaliar o risco do crédito e da dívida das empresas e dos Estados. Agora, a União Europeia não pode estar dependente de 4 agências, que é aquilo que acontece hoje. Veja-se, o BCE tem que, pelo menos, desligar dos ratings, neste caso americanos, a atribuição de mais ou menor crédito. Imagine que, por exemplo, um banco como o Banif dizia a um cliente seu: olha, o senhor vai ali ao BCP e pede uma avaliação do seu risco. E depois venha cá ter connosco e nós damos o crédito em função disso. Não faz sentido. E, neste caso, acho que a União Europeia, antes de mais, tem que resolver estes dois problemas. E depois haver uma agência europeia, mas terá que ser sempre independente. Não pode ser uma agência criada para satisfazer aquilo que os países querem. Tem que ser uma agência imparcial, com os dados que sejam iguais para todos e que todos possam ter acesso. E não estar dependente, de calhar, nem da suspeita de haver uma agência, neste caso americana, que tem interesses contra o euro. No fundo, é importante haver transparência, haver mais acesso a dados e, sobretudo, o próprio BCE desligar-se da avaliação de uma entidade que nem sequer é europeia. Parece ridículo que os europeus têm que pedir aos americanos que avaliem o risco das suas empresas e dos seus Estados, quando são eles, o próprio BCE, que tem os dados da economia portuguesa, quer privada, quer pública. Eu acho que a maior contestação social que deve haver, e eu estarei ao lado dela se ela acontecer, é se este governo defraudar os portugueses. E os portugueses deram um mandato a este governo para resolver a situação do país. E se isso levar a alguma contestação social, é normal que isso mesmo aconteça, porque vão ser precisos sacrifícios para todos. O governo tem que demonstrar que os sacrifícios valem a pena. Os portugueses, na minha opinião, estão disponíveis para alguns sacrifícios, mas desde que verifiquem que vale a pena sacrificarmos pelo nosso país. Agora, os portugueses sacrificarem-se, verem os seus impostos a serem aumentados, verem os seus ordenados a serem diminuídos e continuarem a ver o país ir pelo mesmo rumo que tinha há vários anos atrás, até recentemente, aí sim haverá contestação social e eu estarei ao lado dos portugueses. Mas no caso em concreto, Portugal os portugueses deram uma oportunidade ao PSD, ao CDS-PP, de governar e corrigir os erros do passado. E aí, quero acreditar que os portugueses vão perceber e estarão ao lado deste governo, se repararem e se perceberem que este governo lidera pelo exemplo. E é isso que o nosso Primeiro-Ministro tem tentado fazer, dar o exemplo, às vezes cortes mínimos, no nível de gabinetes de ministros, a nível das próprias passagens em económica, que são valores baixos, mas são pequenos exemplos que demonstram às pessoas que os sacrifícios são para todos. E todos têm que estar ao mesmo nível. E neste caso não há classes privilegiadas. E devem ser, no fundo, apoiadas os mais favorecidos e neste caso, haver mais exigência com os mais favorecidos. Porque senão o Estado Social está colocado em causa. E só é possível manter este nível de Estado Social se todos participarmos mais, trabalharmos mais e, sobretudo, houver menos desperdício, que é o que tem vindo da parte do Estado. Eu concordo, sobretudo, com o limite, ou seja, com tetos para as pensões. Eu concordo, sobretudo, com isso. Acho que mais importante do que cortar pensões é cortar as pensões acima de, por exemplo, de 2.500 euros. Não podemos cortar pensões a toda a gente. Acho que deve haver limites às pensões, sobretudo da parte do Estado, para não poderem ultrapassar um determinado montante, que pode ser, por exemplo, 2.500 euros. Acho que qualquer categoria do Estado? Sim, para cima disso, é diferente, mas não podem ser abaixo disso.
Acho que há mínimos, mas também deve haver limites máximos. Porque na crise em que vivemos, no estado em que vivemos, com a população a ficar cada vez e bem mais envelhecida, temos de tomar medidas dessas, porque senão não vai ser possível manter o mesmo apoio social e o mesmo nível de apoio social que temos tido ao longo dos anos, porque é impraticável, porque o mundo mudou e felizmente as pessoas vivem mais tempo. E é preciso tomar medidas adicionais para compensar esse facto.